Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, esse é o episódio número 5 do nosso reality show Os Bastidores da Aprovação. A gente está fazendo esse reality show aqui com o Glauber. No episódio passado, o Glauber fez o segundo simulado dele, acertou 37 questões e na semana que vem é a semana da prova. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente todas as centenas de mensagens que a gente recebeu. Eu repassei todas elas para o Glauber. Eu tenho certeza que isso foi uma injeção de ânimo, de motivação para ele. Inclusive, a gente separou uma mensagem aqui e vamos ler. É a mensagem da Ivone. Ela falou o seguinte: boa noite, Glauber. Eu sou Ivone, inscrita no canal do professor Almir Fernandes e assisti o seu vídeo do reality. Vou continuar acompanhando você, emanando boas energias, torcendo por você. Afinal, quantas superações! Essas dificuldades vêm para fortificar e provar o quanto somos capazes. Mais uma etapa agora à frente, a realização da vermelhinha. Esse suporte do professor Almir Fernandes com certeza lhe facilitará com a maior experiência, conhecimento e praticidade a sua preparação. Se dedique, aproveite todas as dicas e ensinamentos e todo esse auxílio. Boa sorte, Glauber! Muito bom, essa foi a mensagem da Ivone. Muito obrigado, Ivone. Muito obrigado, Ivone. Mande você também a sua mensagem. E fique aí até o final, porque daqui a pouquinho eu vou falar como você vai fazer para concorrer a 9 livros jurídicos fornecidos pela editora Verbo Jurídico. Glauber, semana final de estudos. E aí, Glauber, como é que tá a ansiedade aí nessa semana final de estudos para o exame do AB? Professor, muito ansioso, né? Ainda mais por conta que falta apenas uma semana, né? Então, estou me dedicando ao máximo, tentando sugar ao máximo para tentar tirar a pontuação exigida. Beleza, Glauber. Hoje eu vou te dar algumas dicas muito importantes de como você vai fazer para realizar a sua prova. Vamos lá? Vamos lá. Glauber, então, é muito importante que durante a prova você não deixe questões em branco. Certo. Porque a prova quem faz é a Fundação Getúlio Vargas, ela é muito diferente do CESP, por exemplo. Nos concursos do CESP, quando você erra uma alternativa, uma questão, anula uma questão certa. Aqui na FGV a gente não tem esse problema. Então, se você errou, você não vai ter uma outra questão anulada. Então, assim, como é uma prova objetiva, essa prova da primeira fase, são 80 questões, você tem que acertar 40. Vamos supor que está no final, então tem alguma questão que você não sabe de jeito nenhum a resposta. Não deixe em branco. É melhor chutar do que deixar em branco. E aí eu vou falar para você algumas técnicas de chute, mas você tem que tomar muito cuidado. Isso você só vai utilizar em último do último caso. Se você sabe a resposta, vai na resposta certa. Se você tem um sentimento de que uma alternativa é a correta, vai nela. Agora, não sabe de forma nenhuma qual que vai ser, é melhor chutar do que deixar em branco. E já que vai chutar, vamos utilizar algum tipo de estratégia que talvez nesse chute você consiga aproveitar alguma coisinha ou outra, ok? Então vou te dar algumas dicas aqui sobre isso. Então, Glauber, olha só, alguns cuidados que você tem que observar aí quando você vê que você vai chutar. Primeira coisa, elimine aquelas alternativas absurdas. Em toda prova vai ter um enunciado, que vamos supor que é um enunciado que está perguntando sobre direito penal, classificação de crime. Uma das alternativas está lá, uso capião, por exemplo. Certo. Uma coisa completamente absurda, fora da realidade. De vez em quando tem uma dessas. Primeira coisa, então, você já elimina essas alternativas absurdas. Tem algumas questões que, às vezes, tem em várias alternativas a repetição da mesma palavra. Quando isso acontece, geralmente, se tem aquela palavra que está sendo repetida várias vezes, pode ser que ela seja correta, tá? Isso antigamente a FGV fazia muito, a gente até inclusive já gravou vídeo falando sobre isso, você pode olhar, a gente vai deixar aqui na descrição, algumas questões que tinham como alternativas algumas opções, e aí aquela opção que mais se repetia, ela geralmente era correta. Mas a FGV ela já está muito ligada nisso, ela não está mais colocando esse tipo de questão, porque eu acho que a FGV está assistindo nosso canal, eles estão mudando a prova, as questões estão ficando mais complexas, então geralmente isso aqui não está funcionando muito. Da mesma forma também, antigamente, a FGV colocava alternativas com tamanhos diferentes. Por exemplo, você tinha um enunciado que tinha 3 alternativas com uma linha
e uma outra alternativa muito mais extensa, muito mais longa. Geralmente essa era a correta também. Agora também a FGV já está se organizando melhor. Se o enunciado traz alternativas curtas, todas são curtas. Se são extensos, todas as alternativas são extensas. Mas se você vê que tem alguma que está muito mais extensa do que a outra, você não sabe a resposta, geralmente essa vai ser a correta. Mas também não é uma garantia de nada, tá bom? Tome muito cuidado com as palavras sempre, nunca, nenhum, todos, sem exceção, porque no direito a gente sabe que quase sempre tem algum tipo de exceção. Então, se tem alguma coisa lá falando que nunca acontece, que sempre acontece, que não tem exceção, geralmente isso é falso. Não é sempre também que isso vai acontecer, mas geralmente vai ser falso. Entendi. Essa dos princípios é muito importante. Todas as disciplinas têm os seus princípios. Por exemplo, no direito do trabalho a gente tem o princípio da proteção ao trabalhador hipossuficiente, Estatuto da Criança e Adolescente, proteção à criança ou adolescente, Código de Defesa do Consumidor, proteção ao consumidor que é hipossuficiente também, Direito Penal, indúbio pro réu. Então você pode, na hora de estar respondendo as questões ali, principalmente se você for chutar, utilize esses princípios. Então vamos supor, por exemplo, que tem uma questão de direito penal, você não sabe qual que é a alternativa correta dela, e aí você realmente vai chutar. Antes de chutar, você para e pensa, peraí, no direito penal a gente tem o princípio do indúbio pro réu, então eu vou naquela alternativa que protege mais o réu. Você está fazendo uma questão de CDC, direito do consumidor. E aí você não sabe qual é a resposta correta. Da mesma forma, escolhe aquela que vai mais favorável ao consumidor. Então sempre estude bastante os princípios. Além de você estar aprendendo realmente, na hora de chutar, dá para você estar utilizando isso aqui, justamente para não deixar a questão em branco. Tem muitas pessoas que falam que as respostas têm que ter um equilíbrio nas alternativas. Porque a gente tem na primeira fase da OAB, alternativa A, B, C e D. São 80 questões. Então, tem gente que fala que você tem que responder 20 alternativa A, 20B, 20C e 20D para dar as 80. Porque realmente o gabarito, ele é mais ou menos dividido dessa forma mesmo. Se você for pegar o gabarito, geralmente é mais ou menos 20A, mais ou menos 20B, apesar de que não é 100% certo isso. Agora, tem gente que fala na internet que as suas respostas também têm que estar divididas. Não faça isso. Isso não é uma boa, porque matematicamente a chance disso dar errado é muito alta. Porque para você poder colocar... Então, porque tem gente que fala o seguinte, quando você respondeu metade da sua prova, você conta a quantidade de alternativas. Se você já tiver respondido 20A, não responda mais nenhuma na letra A. Não faça isso é uma besteira. Porque isso somente funcionaria se você tivesse a garantia de que você acertou todas essas 20. Se você errou 10 delas, por exemplo, esse cálculo matemático já não iria funcionar de forma nenhuma. Ok? Então, basicamente, esses cuidados, mas o mais importante é não deixe questão em branco de jeito nenhum. Professor, em relação às terminologias sempre, nunca, nenhum, tem alguma disciplina que você recomenda para a gente ficar mais atento, mais ligado nesse sentido ou não? Olha, Glauber, em todas as disciplinas o direito é muito complexo, então em todas as disciplinas vão ter exceções, então não dá para você ter como regra que algo nunca vai acontecer ou que algo sempre vai acontecer. Então por isso que eu falo que isso é algo que geralmente se tem lá essas palavras exclusivas, geralmente ela é falsa, mas não dá para ter nenhuma certeza porque em todas as disciplinas a gente tem várias exceções. Entendi. Além disso, Glauber, eu vou desenhar aqui para você o gráfico de energia durante a prova e vou te dar algumas dicas para você garantir que nas 5 horas da prova você esteja com a sua energia lá em cima e possa fazer uma boa prova do início até o fim. Perfeito. Ok? Então, Glauber, basicamente esse é o gráfico de energia durante a prova. Certo. Olha só, a gente tem aqui a sua energia, você tem aqui o tempo de prova, tá? Então aqui, tempo de prova, aqui, energia. Basicamente, funciona da seguinte forma. Quando você começa a prova, a sua energia está aqui em cima. À medida que o tempo vai passando, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, passou 4 horas, passou 5 horas de prova. Então a sua energia que estava lá em cima, ela vai caindo. Isso é muito natural que ocorra, porque são 5 horas de prova, é bastante tempo. Quando você chega lá, a prova começa 1 hora da tarde, então naturalmente você almoçou antes, então você está com energia no seu corpo. Você começa a prova com todo o gás, você está bem,
você está descansado, fez 1 hora, 2 horas, olha aqui, ele vai descendo. Por quê? Porque vai faltando açúcar no seu organismo e é natural você já vai estar um tempo maior sem comer também. Normalmente a gente está acostumado a comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, então você já ficou 3, 4 horas sem comer, você já vai ficando cansado, as suas vistas já vão ficando embaralhadas. Então, o objetivo nosso é que você consiga manter a sua energia aqui em cima. Então ela começa aqui e você mantém ela aqui em cima até a 5ª hora da prova. Então quando a gente estiver aqui, ó, isso aqui é a 5ª hora de prova. Então como que você vai fazer para chegar lá no finalzinho da prova com a energia lá em cima? Tem algumas coisas que você pode fazer. A gente já viu da técnica Pomodoro, que é aquela que você estuda um pouco e para um pouquinho. Durante a prova não dá para você ficar parando tanto, mas quando você sentir um pouco de cansaço, então você pode fazer assim, ó, a cada 10, 15 questões, para e respira 1 minuto. Não tem problema, 1 minuto não vai fazer você ficar sem responder nada no final. Respira, levanta a cabeça, pede para ir no banheiro, não tem limite de utilização no banheiro, então 1, 2 vezes durante a prova você pode pedir para ir no banheiro, porque você vai esticar as pernas, principalmente você que está com esse problema no pé, então você vai ficar 5 horas sentado, o seu pé naturalmente vai doer. E o mais importante, você tem que se organizar para no dia da prova você estar levando comida e bebida. Pode levar? Pode. Eu sugiro que você leve pelo menos 2 garrafinhas de água, 2 sucos de caixinha, leva chocolate, pode levar barrinha de cereal, enfim, também é claro que você não vai estar levando uma pipoca de micro-ondas, nada que vai atrapalhar os outros colegas, né? Mas chocolate, principalmente o suco de caixinha, porque o suco de caixinha, o chocolate, tem muito açúcar. A gente vai deixar a dieta para depois, tá? Na hora da prova não precisa se preocupar. E é óbvio que se você tem algum tipo de doença que não pode comer açúcar, tá? Se você tem diabetes, por exemplo, tome os seus cuidados, faça o seu acompanhamento médico para você também não ter nenhum prejuízo na hora da prova. Então, assim, viu que você passou 1 hora de prova mais ou menos, e geralmente o fiscal vai falando quanto tempo de prova, come o chocolate. Porque quando você come o chocolate, a sua energia que já vai começar a descer, vai ter uma injeção de açúcar aí no seu sangue e a sua energia continua lá em cima. Aí passou mais um pouco, toma um suco de caixinha que também tem muito açúcar. Aí a sua energia vai continuando lá em cima. Então com isso você vai garantir que até o finalzinho da prova ali, você vai estar bem, vai estar ligado, vai estar com energia lá em cima, para não cair o seu desempenho. Porque é muito comum, as pessoas começam acertando muitas questões de ética, que estão logo ali no começo da prova, e quando chega em trabalho, processo de trabalho, que são as últimas disciplinas, já estão cansados, já não conseguem mais acertar. Ok? Então, faça essas dicas para realmente estar com a energia sempre lá em cima. Então, Glauber, agora que eu te dei essas dicas de como você vai resolver a prova, eu só quero te dar uma última dica final. Não toque tambor para louco dançar. O que é isso, cara? Não entra na onda daquelas pessoas que nessa reta final, de alguma forma ou de outra, vão tentar te desestabilizar. Então, principalmente lá na hora da prova, você tem que chegar com um pouco de antecedência? Tem, mas lá, chega no local da prova, fica quietinho no seu canto, não conversa com ninguém. Porque talvez ali algum comentário que alguma pessoa faça, isso pode de uma forma ou de outra acabar te prejudicando, te desestabilizando, então não entre nessa, ok? Pessoal, para você que está em casa, você quer concorrer ao sorteio de 9 livros jurídicos, se inscreva por esse link aqui embaixo, www.mapadodireito.com.br/bastidores. É só fazer o seu cadastro e você já estará concorrendo. Pessoal, esse é o último episódio antes da prova. A prova vai ser agora, dia 9 de fevereiro. Então, Glauber, a gente ainda vai se falar antes disso, mas já quero aqui, em nome de todo mundo que acompanhou esse projeto, te desejar muito boa sorte. Você pode ter certeza que são milhares de pessoas que estão aí torcendo pela sua aprovação. Então, muito boa sorte. Obrigado, professor, e obrigado por todo o apoio que o senhor está me dando. Valeu.